E aí, beleza? Tudo bem? Boa tarde pra você que tá acompanhando o Ligado no Esporte, que começa agora. A semana tá acabando, viu? Mas aqui ela ainda tem muito a oferecer. Vamos ver os destaques de hoje. Tá quase começando! Nesse final de semana será dado o pontapé inicial na segundona do Paulistão. E entre as principais atrações da nossa região está o Grêmio Prudente. O time prepara a forma física e a mente para conseguir o acesso. Parece mentira, mas dizem que não é. Rogério Ceni anuncia a aposentadoria. Será? As quartas de final da Liga Europa começaram e choveu gol. O velho continente sempre nos reserva belas imagens. E no Tenta Aí um desafio difícil, aliás, quase impossível. Corrida de obstáculos com pés de pato. Quero ver se o pessoal consegue, hein? Então fica aí, o Ligado está no ar. É isso aí, Ligado no Esporte no ar, você não pode perder o Tenta Aí de hoje, tá muito divertido realmente, tem cada imagem, vamos ver, hein? E começaram as quartas de final da Liga Europa, os jogadores argentinos foram destaque e duas equipes que jogaram fora de casa levaram os bons resultados para casa. No estádio de Gerland, o Lyon recebeu a Juventus de Turim. Os italianos venceram com este gol de Bonucci, depois de muita atrapalhada da defesa francesa e do bate-rebate. 1-0 placar final. No estádio do Dragão, o Porto venceu o Sevilha com o francês Mangala mergulhando bonito para dar a vitória ao time português. 1-0. Na Holanda, outra vitória portuguesa, dessa vez do Benfica sobre o AS Alkmaar. Aliás, um belo gol do argentino Salvio, de voleio. 1-0 Benfica. Outro argentino foi o destaque da vitória do Basel sobre o Valência, Matias Delgado. Primeiro ele chutou de longe e abriu o marcador para a equipe suíça. Em seguida recebeu o cruzamento na cara do goleiro Guaita e desviou a bola para o fundo do gol, 2-0. O terceiro foi de Stocker, com um lindo toque de cobertura sobre o goleiro espanhol. 3-0 foi o placar. Os jogadores comemoraram muito, mas repare que as arquibancadas estavam vazias. Os portões foram fechados para os torcedores suíços por causa do mau comportamento deles nas oitavas de final da Liga Europa. É isso aí, se isso vira mania também no Brasil, a gente vai ter a maioria dos jogos sem torcida, hein? E olha, a boa fase dos argentinos é impressionante. Ontem a gente viu o jogo do Paris Saint-Germain, o Pastore lá acabou com a partida. Ontem também é que a maioria desses jogadores aí não fazem parte da seleção, né? Mesmo assim, a sorte argentina tá incrível. Espero que em junho ela pare. Todas as partidas da volta serão na próxima quinta-feira, dia 10 de abril. E o goleiro tiozão Rogério Ceni anunciou que vai encerrar a carreira nesse ano, logo depois da partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro. Sem esconder a emoção, mas de maneira seca e objetiva, Rogério anunciou o fim da carreira. Não vou postergar, não. Esse é o meu último ano como atleta profissional. Não só do São Paulo, como atleta profissional de futebol. Rogério fez parte dos dois períodos mais vitoriosos da história do São Paulo. Nos anos 90, ainda como reserva de Zete, ganhou o Libertadores e o Mundial de 93. Depois que assumiu a titularidade, ganhou vários títulos, entre eles a Libertadores e o Mundial de 2005 e o tricampeonato brasileiro consecutivo. Ceni é o maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial, com 114 gols marcados, e o jogador que mais partidas disputou por um único clube. São 1.135 jogos pelo tricolor do Morumbi. O Rogério Ceni é exemplo, né, de futebol. Não é só um dos maiores goleiros da história de São Paulo, não, mas também um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, né? Os números que ele tem são inigualáveis, né? É muito difícil de alguém conseguir atingir esses números do Rogério Ceni. Está na hora de parar mesmo. O Rogério ainda está jogando em alto nível e é melhor que ele pare assim, como um grande ídolo, do que ficar levando essa carreira para frente aí, e contusões, né? 40 anos não é fácil, não. Felipão esteve na Europa e acompanhou uma saia justa entre dois jogadores titulares da seleção brasileira. No confronto pela Liga dos Campeões entre PSG e Chelsea, o zagueiro Thiago Silva acha que Oscar se jogou nesse lance que originou o pênalti a favor do time inglês. Depois do jogo, Thiago declarou que ficou com muita raiva de seu companheiro de seleção. Felipão e Parreira estavam no estádio, mas não tomaram partido de nenhum dos dois.
O México, nosso segundo adversário na Copa, encarou os Estados Unidos no Arizona e saiu perdendo de 2-0. Gols de Bradley e Wondolowski. Os mexicanos conseguiram empatar com o veterano Rafa Márquez e Alan Pulido. Tudo igual, 2-2. E os famosos mini craques estão de volta. A coleção lançada na Europa tem como novidade o volante Sandro, que joga no Tottenham, mas ele não deve vir à Copa. Por outro lado, Fred nem foi lembrado pelos ingleses. O Ministério do Planejamento divulgou como será o expediente dos servidores da Administração Pública Federal durante os Jogos da Copa do Mundo. Nos dias em que houver jogo da seleção brasileira, o expediente será encerrado ao 12h30. As horas não trabalhadas terão que ser compensadas posteriormente. Em dias de jogos de outras seleções, o expediente será normal. Olha, quem tem de 15 até 30 anos, mais ou menos, com certeza teve um mini craque, né, fã de futebol, né? Uma companhia de refrigerante, na época, ela lançou um mini craque, todo mundo tinha, virou uma grande mania. Eu tinha os meus mini craques lá em casa, deve estar lá até hoje escondido lá. E outra coisa, aquela falta lá do Thiago em cima do Oscar foi muito falta, né, gente? Eu achei que foi realmente falta, foi realmente pênalti. Eu não sei o que ele tá brigando tanto. Talvez porque o Oscar se jogou um pouquinho mais, encenou, mas foi falta assim, não dava para passar ali. O Oscar não tem uma jogada espírita, né? Mais uma polêmica da Copa. O Ministério Público de São Paulo ameaça interditar a Arena Corinthians, mesmo durante a Copa do Mundo, se as exigências do Corpo de Bombeiros não forem atendidas. Já a família do operário morto no Itaquerão vai pedir uma indenização de R$1 milhão. Matar a saudade agora só por foto. Ele falava mesmo que ele estava feliz porque ele estava ajudando a construir o estádio do time do coração dele. O pedido será de R$1 milhão, né, o dano moral, né, e o dano material também. A obra está interditada desde o início da semana e, segundo o Ministério do Trabalho, só será liberada depois que as empresas cumprirem as exigências de segurança. Eu considero que nós começamos a resolver o problema lá de realmente ter garantia de que aqueles acidentes não vão mais se repetir. Em uma reunião com representantes do Ministério, a Festa Engenharia, responsável pela construção das arquibancadas provisórias, se comprometeu a instalar equipamentos para evitar outros acidentes. O Itaquerão é o estádio do jogo de abertura da Copa do Mundo, no dia 12 de junho. No próximo dia 15, vence o prazo estabelecido pela FIFA para a entrega da arena. Olha, a gente sempre ouve aquela frase, né? A pressa é inimiga da perfeição. A gente está tendo certeza que ela é real. Ontem, o técnico Alexandre Galo convocou a seleção sub-20 para uma temporada de treinos em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Os atletas vão se preparar para o torneio de Toulon, na França, que vai ser disputado em maio. A intenção do treinador é começar um ciclo olímpico, que deve ser fechado em 2016 nos Jogos do Rio. E entre os convocados estão 2 jogadores de clubes da região. O primeiro deles é o atacante Luan, do Grêmio. Um dos maiores destaques do tricolor gaúcho nesse ano é natural de Rio Preto e até o começo de 2013 jogava no time de base do América. Ele se destacou quando foi um dos artilheiros da Copa São Paulo de Juniores pelo rubro. Essa é a primeira convocação dele para defender a amarelinha. Outro jogador que tem passagem pela região é o também atacante Michael, do Fluminense. O jogador já integrou a equipe juvenil do Rio Preto na Copa São Paulo de Juniores. Além deles, Rodrigo Caio, titular do São Paulo, é de Dracena e também foi relacionado por Galo. E no próximo bloco você vai ver uma competição muito animada entre universitários, que está sendo realizada lá em Prudente. Nós já voltamos!